Obrigado, professor Marcelo. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença da banca. Muito obrigado, professor Sérgio, por ter se deslocado até aqui. Obrigado. O título da minha dissertação é Conversor CCCC isolado, dupla NPC com comutação suave. Bom, primeiramente, serão definidas o esquema dessa apresentação, né, que começará pela introdução, que mostrará as motivações e os objetivos a respeito do trabalho e a definição da nova topologia proposta, seguida das etapas de operação do mesmo, com as análises das comutações dos interruptores referentes ao conversor, os esforços de tensão e corrente para cálculo de perdas, o balanço de tensão dos capacitores do barramento, bem como dos capacitores flutuantes. A seguir é mostrada o modelo dinâmico orientado ao controle da tensão de saída do conversor, baseado no modelo de pequenos sinais. O projeto otimizado do conversor, via uma rotina de otimização, seguido dos resultados experimentais, da validação do projeto otimizado e da conclusão e trabalhos futuros. Bom, primeiramente tem-se mostrado nessa figura um diagrama básico, onde tem-se uma carga alimentada por um barramento CC, que por sua vez é alimentada por um conversor isolador DC-DC, por hipótese, e um retificador, aqui no caso trifásico, mas se estende para outros números de fases. No caso do retificador AC/DC, autocomutado, geralmente a topologia escolhida para sintetizar esse conversor é do tipo boost, posto que o mesmo oferece alto rendimento, alta densidade de potência e tem uma característica de tensão na saída, cujo seu valor obrigatoriamente é maior do que a tensão máxima, nesse caso aqui, da tensão máxima de pico de linha obtida via rede que o alimenta. Por exemplo, se temos uma alimentação de 220 monofásico, a tensão de pico máxima aqui chega perto dos 539 volts. Portanto, essa tensão de barramento aqui é superior a esse valor. Portanto, no estágio DC-DC, no estágio isolador, se for utilizada uma topologia 2 níveis, a exemplo dos conversores clássicos meia ponte completa, tipo T, LLC e derivados, tem-se que a tensão de bloqueio que estão sujeitos os semicondutores do primário é a própria tensão do barramento, ou seja, uma tensão relativamente elevada. Portanto, nesse caso, pode-se fazer uso de semicondutores, de elevada tensão de bloqueio, a exemplo dos semicondutores de carbeto de silício, que pode suportar tensões de 1.2 kV e acima. O problema relacionado a isso é que esses semicondutores têm um custo relativamente elevado em relação aos semicondutores padrão da indústria, que são ali perto de 600 volts e que têm uma excelente figura de mérito em contramão do SiC. Outra hipótese é utilizar no estágio isolador conversores multiníveis, cuja principal característica é a redução da tensão máxima presente sobre os semicondutores do primário. Então, a divisão dessa tensão de barramento sobre os interruptores do primário. Portanto, pode-se utilizar semicondutores de menor custo e com melhor figura de mérito. Além da diminuição também do step de tensão, que pode facilitar ou diminuir, no caso, o filtro de entrada do conversor, né, com relação a EMI. Portanto, parte do pressuposto que duas características são importantes no estágio DC-DC isolado, que é a divisão das tensões sobre os semicondutores e a faixa de comutação suave com que esse conversor opera, posto que conversor operando com comutação forçada, além da diminuição do rendimento, né, pelo aumento das perdas de comutação, há o aumento de emissão de ruídos eletromagnéticos por causa das altas derivadas de tensão. Nesse caso, então, é mostrado o conversor clássico, NPC, que é um conversor que divide as tensões máximas sobre os interruptores, com relação à tensão do barramento, e que tem uma faixa de comutação suave, cujas comutações críticas são definidas basicamente pelo tamanho da indutância, né, do indutor
LR. Quanto maior esse indutor, maior é a faixa de operação comutação suave, mas também maior é o indutor, maior o custo, maior o volume e maior é a perda de razão cíclica. No caso do NPC, um problema associado ao NPC utilizando a modulação clássica proposta em 93 é que quando dois interruptores, por hipótese S1 e S2, estão acionados, a tensão sobre S3 e S4 que estão bloqueados ficam divididas, mas não há nada que garanta a divisão correta da tensão V1 sobre 2 sobre eles. Idealmente fica V1 sobre 2, mas elas ficam função, principalmente durante a comutação, dos elementos parasitas, das indutâncias, das capacitâncias, desculpe, de saída desses elementos. Então essa é uma característica não tão vantajosa desse conversor. Uma opção que tem o grampeamento de tensão é o conversor flying capacitor. Esse conversor ele tem o grampeamento de tensão via esse capacitor, porém esse capacitor faz parte da transferência de potência entre primário e secundário. Portanto, dependendo da potência processada, a corrente eficaz nesse elemento é elevada, o que faz com que o dimensionamento dele acabe ficando... ele acaba tendo um volume e, consequentemente, um custo elevado. A comutação suave dele também, nas comutações críticas, são definidas pelo valor da indutância LR, assim como no NPC clássico. Numa tentativa de aumentar a faixa de comutação suave sem diminuir tanto a perda de razão cíclica, é colocar um polo ressonante no conversor clássico NPC, em que você tem um aumento da faixa de comutação suave às custas de um maior custo, maior volume, e do aumento das perdas de condução devido à circulação de reativos dentro do conversor. E tem o conversor ANPC, que é uma variação do NPC, com a substituição dos diodos por interruptores controlados, com as mesmas características básicas e também com a faixa de comutação suave dos interruptores que comutam de forma crítica, dependente do valor da indutância ressonante. Aqui tem-se uma junção do conversor NPC com o flying capacitor, colocando esse capacitor flutuante que garante o grampeamento das tensões dos interruptores, independente das características intrínsecas. E com a adição dos diodos de grampeamento, esse capacitor não faz mais parte da transferência de potência entre primário e secundário. Portanto, o valor da corrente eficaz que passa por ele é baixa, muito mais baixa do que no caso do flying capacitor. E, portanto, esse elemento pode ser drasticamente reduzido. Por outro lado, a faixa de comutação suave também, no modo crítico, é dependente do valor da indutância LR. No caso específico da característica de comutação suave, uma proposta interessante foi dada por Gitaro, onde ele faz o phase shift entre dois meia-pontes, caracterizando o conversor duplo meia-ponte, em que, com a associação séria dos secundários, consegue-se comutação suave, como sendo uma composição das correntes magnetizantes de pico e da corrente de carga refletida. Portanto, se as indutâncias magnetizantes forem propriamente definidas, consegue-se nesse conversor comutação suave independente da carga. Portanto, juntando essas duas características de conversores multiníveis e de extensa faixa de comutação suave sem a presença de elementos extras, é proposta uma nova topologia, que é a topologia proposta nessa dissertação, que é um duplo NPC, com comutação suave e com os capacitores flutuantes. A característica desse conversor, da implementação prática dele, foi definida uma tensão de entrada de 760 volts, uma tensão de saída de 48 volts, potência de saída de 3 kW e uma faixa de comutação suave de 1 a 100%. Outra característica é que foi decidido utilizar, na implementação dos transformadores planares. Os objetivos, portanto, por trás dessa dissertação é obter comutação suave em uma ampla faixa de carga, utilizar as correntes magnetizantes para promover essas comutações, portanto, reduzir custo e volume do conversor, que também é uma função da rotina de otimização, a redução da tensão máxima imposta aos semicondutores utilizando uma topologia multiníveis e a implementação de um projeto gerado pela rotina de otimização, como já foi citado.
Portanto, o modulador proposto é composto pelo phase shift entre os dois braços de NPC, utilizando para cada NPC a modulação que foi proposta no NPC CCCC original em 93. Né? Portanto, tem-se duas razões cíclicas, a razão cíclica Δ1 e a Δ2. A Δ1 é fixa e comum aos dois NPCs, e o Δ2 é a variável de controle que vai me definir o meu ganho estático do conversor. Etapas de operação. Parte do pressuposto que a primeira etapa de operação é dada pelos interruptores S1, S2, S7 e S8 acionadas. Como eles aplicam a tensão dos dois capacitores do barramento em oposição de fase no secundário, a tensão é nula. Os dois retificadores entram em condição simultânea, né, e a tensão Vsec, obviamente, é igual a zero. Na segunda etapa de operação, ao bloqueio de S8 e a consequente condução de D4, a tensão Vsec fica diferente de zero e positiva, como é mostrado aqui, bloqueando o retificador DO1. Na terceira etapa de operação, há entrada em condução sobre tensão nula, de S5 e S6. A tensão Vsec continua positiva, com o seu valor em módulo aumentado, e o interruptor DO1 continua bloqueado. Na quarta etapa de operação, ao bloqueio de S1 e a consequente condução de D1, a tensão Vsec continua positiva, seu módulo cai, mas DO1 continua bloqueado. Na quinta etapa de operação, que é análoga à primeira, temos a condução sob tensão nula de S3 e S4, entrada em condução sob tensão nula de S3 e S4. A tensão do secundário volta a se anular e os retificadores entram em condução simultânea. Na sexta etapa de operação, tem-se que a tensão Vsec agora é negativa, bloqueando o DO2. S5 é comandado a bloquear e D3 entra em condução. Na sétima etapa de operação, S7 e S8 entra em condução sob tensão nula, a tensão Vsec continua negativa e DO2 continua bloqueado. E a oitava etapa de operação é dada pelo bloqueio de S4 e a consequente condução de D2 com a tensão Vsec negativa com DO2 bloqueado. A próxima etapa de operação seria o bloqueio de S3 e a entrada em condição nula de S1 e S2, o que caracteriza a primeira etapa de operação, portanto, a oitava é a última etapa de operação do conversor. Análise das comutações. Tem que se ressaltar que a operação dos interruptores é simétrica nos dois conversores, o que caracteriza que as formas de onda de S1 são idênticas à de S4, tanto em tensão como em corrente. Então, tanto seus valores médios, como o valor eficaz e as suas características de corrente de comutação disponível para eles comutarem são as mesmas, S1 e S4, e a mesma coisa ocorre para S2 e S3. No NPC2, a mesma coisa, as chaves externas têm as mesmas características e as internas têm as mesmas características entre si. Portanto, só serão analisadas as comutações de S1 e S2 no NPC1 e de S5 e S6 no NPC2. No bloqueio de S1 tem esse circuito equivalente, que no fim é dado por esse circuito. Nota-se que a corrente disponível para a comutação dos capacitores é a corrente magnetizante de pico somada à corrente de carga refletida. Portanto, no caso crítico para essa comutação é quando a corrente de carga refletida é nula, ou seja, o conversor opera a vazio, e o mapa de fase referente a esse estado crítico é dado por esta figura. A equação que rege essa dinâmica é dada por essa equação, onde temos, em função do tempo ΔTφ, que é o tempo que o ângulo φ, a trajetória vista pelo ângulo φ é completada, o tempo ΔTφ é pré-determinado, como uma fração do período de comutação, e, utilizando essa equação, pode-se calcular a indutância LM1, que é a indutância magnetizante do transformador 1. No caso do bloqueio de S2, temos que ele gera exatamente o mesmo circuito equivalente, que no caso crítico gera exatamente o mesmo mapa de fase, a mesma equação, e aqui a equação de perda, que também é a mesma de S1 durante o bloqueio. Portanto, todos os interruptores do NPC1 têm a mesma característica de comutação.
No caso do NPC2, tem-se aqui o bloqueio de S5, né, que gera esse circuito equivalente e que nota-se que ele é independente da corrente de carga refletida. Portanto, tanto S5 como S8 eles comutam com a corrente magnetizante de pico do transformador 2, independente da corrente de carga. Portanto, esse não caracteriza a comutação crítica do NPC2, e sim a próxima, que é do interruptor S6 e S7, consequentemente, posto que são iguais. Nesse caso, tem-se que a corrente disponível para comutação dos capacitores é a corrente magnetizante 2 de pico subtraída do módulo da corrente de carga refletida. E essa, nesse caso crítico de operação, que é com o conversor operando com carga nominal, é definido por esse mapa de fase. A equação que rege essa dinâmica é dada por essa equação, e é esta, e não a do bloqueio de S5, que é utilizada para o cálculo de LM2, para se definir qual é o valor dessa indutância do transformador 2. A perda de comutação também é dada por essa expressão. No caso dos retificadores, dos interruptores do secundário, tem-se que, aqui está implementada uma retificação síncrona, mas se forem diodos, se eles forem do tipo Schottky, tanto o Schottky de silício como o Schottky-SiC, que ele é Schottky, não haverão perdas de comutação, porque a corrente de recuperação reversa é nula. Né? Se for utilizado diodos de silício normal, infelizmente haverá a recuperação dos diodos. No caso do uso de retificação síncrona, temos que o bloqueio pode ser dissipativo ou não dissipativo. O bloqueio não dissipativo ele é do tipo ZCS, ou seja, comutação por corrente nula. Para explicar como isso se dá, parte do pressuposto que o conversor opera na primeira ou na quinta etapa de operação, onde os dois interruptores estão acionados. E a corrente VSEC, obviamente, é igual a zero. Caso a tensão VSEC seja diferente de zero e não for retirado o sinal de gatilho do interruptor 1, por exemplo, essa corrente em LD subirá em rampa. E a corrente no interruptor DO1 é dada por essa corrente de LD subtraída da corrente no indutor LO1, que por hipótese é uma fonte de corrente com baixa ondulação de I0/2. Portanto, existirá um momento em que essa corrente será nula, que como uma está subtraindo da outra. Só que esse tempo é muito preciso e é de difícil implementação, porque depende de outras não-idealidades do circuito, de layout e tudo mais. Então, ela é difícil de implementação. O que se faz, na verdade, é retirar o sinal de gatilho antes da tensão VSEC mudar de estado. Né? Portanto, o diodo intrínseco da chave volta a conduzir toda a corrente, e quando a tensão VSEC se altera, o diodo recupera inevitavelmente. No caso do acionamento da retificação síncrona, é um tempo de delay independente da carga, posto que é só esperar o diodo entrar em condição, ou seja, a tensão VSEC alterar de estado e logo após acionar o gatilho do MOSFET, mas esse tempo ele pode ser acionado quão depois se queira, né, com a redução, obviamente, das perdas de condução. E ela é de fácil implementação. Os esforços de tensão e corrente, os esforços de tensão, como visto anteriormente, no primário do transformador, todos os semicondutores, inclusive o primário dos transformadores, estão sujeitos à metade da tensão do barramento. E no secundário, os interruptores, retificadores e o indutor do filtro de saída estão sujeitos à tensão, que é uma função da relação de transformação e da tensão do barramento. Aqui nota-se que... é a mesma figura. Aqui nota-se que aqui é a corrente em S1 e S2, S5 e S6, e nota-se claramente que elas são uma composição direta das correntes magnetizantes e da corrente de carga refletida, que tem esse aspecto com valores constantes, né, constantes de patamar. Os valores eficazes de corrente que fluem através dos interruptores do primário estão dados por essas expressões. E os valores médios de corrente dos diodos do primário são dados por essas expressões, e média eficaz de corrente nos interruptores retificadores por essas duas expressões. O balanço de tensão dos capacitores do barramento nesse conversor, assim como no caso do conversor proposto por Gitaro, ele
esse balanço ocorre sem a necessidade de uma malha de controle, porque essas tensões são grampeadas. Essa frequência de grampeamento é o dobro da frequência de comutação, porque ela ocorre tanto na primeira como na quinta etapa de operação do conversor. E ela se dá, posto que, como os interruptores do secundário estão conduzindo, a tensão Vsec, obviamente, é nula. Mas a tensão do secundário de cada um dos transformadores não é nula. É uma imagem das tensões dos dois capacitores do barramento, cujas tensões estão sendo aplicadas ao transformador via S7-S8, CB2, e S1-S2, CB1. Portanto, se as duas estão em contrafase com valor diferente de zero, elas só podem ser iguais. Então, se existir uma diferença de tensão entre os dois capacitores, elas circularão pelo secundário e farão o balanço de tensão durante a primeira e a quinta etapa, que é a mesma coisa, né? Somente que inverte, que agora CB1, a tensão de CB1 é aplicada pelo MPC2 e não pelo MPC1. O balanço de tensão dos capacitores flutuante, ele é composto de 5 etapas de operação e, em função do tempo, ela não será detalhada durante a apresentação, mas nota-se que durante, por exemplo, a segunda e a quarta etapa de operação, há o grampeamento via diodos do primário da tensão do capacitor flutuante, CF, em um dos capacitores do barramento. Ora ele fica grampeado no capacitor CB1 e ora ele fica grampeado no capacitor CB2. A modelagem e controle do conversor é baseado no modelo de pequenos sinais, onde tem-se na figura ao lado as tensões que são aplicadas sobre os indutores do filtro de saída. Obviamente elas são defasadas no tempo, mas têm o mesmo formato e que geram exatamente a mesma equação. A equação que rege a corrente no capacitor, né, para pequenas variações é dado por essa. Essas duas são equações auxiliares. E essas três equações, sendo delas duas iguais, os dois indutores, geram esses três circuitos parciais. Quando acoplados, geram esse circuito equivalente final da planta, que por sua vez gera essa equação, que é a planta de tensão do conversor em função da razão cíclica ΔH2, lembrando que ΔH1 é mantida fixo e igual aos dois NPCs. Aplicando o teorema do valor final, chega-se ao ganho estático do conversor, que é a função da razão cíclica complementar. A fim de se validar a planta obtida, é simulado o circuito comutado, dado pela função V0 aqui, e a função H de V0. Obviamente as duas deram muito próximas aqui, é por isso que não há distinção na imagem. E a planta é definida como produto na frequência de T de S e G de S. G de S é a planta obtida anteriormente, e T de S é o ganho e a parcela linear de atraso gerado pelo modulador. Aqui é só um projeto do controlador proposto. O controlador foi validado numericamente, mas não foi implementado no protótipo. O projeto otimizado do conversor. O projeto ele é baseado numa rotina de otimização que busca encontrar o melhor rendimento dentre os menores núcleos disponíveis num banco de dados que eu tenho numa matriz. Portanto, eu tenho que estimar as perdas nesses transformadores. As perdas nos enrolamentos, eu me baseei num trabalho de Dowell, que tenta estimar a resistência AC de um enrolamento baseado no efeito skin, que é dado pela primeira parcela, e do efeito de proximidade, dado pela segunda parcela. E uma característica interessante da construção de transformadores planares é que é fácil de se fazer o interleaving entre primário e secundário, ou seja, o intercalamento entre primário e secundário durante a construção. O que faz com que a segunda parcela, que ela é dominante, no caso de alta frequência, ela acabe se reduzindo drasticamente, em alguns casos ela pode até ser desprezada, então diminuindo bastante as perdas de condução do transformador. Mas, obviamente, você só pode fazer isso com relação à parcela da corrente transformada e não da magnetizante. As perdas no núcleo transformador são baseadas num método conhecido como IGSE, que é o Improved Generalized Steinmetz Equation, que utiliza, por sua vez,
os coeficientes da equação original de Steinmetz, que é Kc, x e y aqui. Como é utilizada uma rotina de otimização que varia tanto a frequência de comutação como as características geométricas do transformador e, portanto, a indução máxima dentro do núcleo, eu tenho que obter eu tenho que fazer com que eu obtenha dinamicamente esses coeficientes, posto que eles variam de acordo com a frequência de comutação e a minha indução máxima no núcleo. Então é feito isso com minimização quadrática, linearizando a equação de Steinmetz, gerando uma matriz auxiliar ρ, que por sua vez gera uma matriz A ρ e um vetor B ρ. E essa é uma matriz diagonal W, onde é montada uma equação empírica que faz com que os valores referentes a cada uma desses pontos coletados do datasheet do fabricante aumentem quando é testado um ponto de operação do conversor que esteja próximo dessa frequência e desse ΔB. Então, eu minimizo o erro referente à obtenção dos coeficientes, dependendo do ponto em que eu estou testando dentro da minha rotina. Mais detalhes sobre isso, obviamente, estão dados na dissertação. No final, é resolvida essa equação, que é uma equação matricial, que, como resultado, é um vetor com os 3 coeficientes de Steinmetz. Utilizando agora os coeficientes no IGSE, o IGSE se resume à aplicação dessas duas expressões quando não temos loops minoritários de fluxo operando no núcleo do transformador. Portanto, esse somatório é dado pela tensão VJ, que nesse caso é V1 sobre 2 dentro do tempo ΔTJ, que é Δ1 T sobre 2, e esse somatório dessa parcela com essa parcela. Como eles estão em módulos, elas são somadas e, ao fim, é dado essa equação, que é a densidade de perda volumétrica, que, após multiplicado pelo volume do núcleo e somado com as perdas dos enrolamentos, é utilizado essa equação empírica para se estimar a elevação de temperatura presente nos transformadores. A rotina de otimização tem como objetivo uma automação do projeto, a maximização do rendimento com a minimização dos núcleos dos transformadores, né, tentando encontrar o melhor dos menores, e impede que condições de contorno sejam extrapoladas, como indução máxima no núcleo, que eu defino no cabeçalho do programa, temperatura máxima, valor mínimo e máximo de gap que ele não extrapole, enfim. E ela é dividida basicamente com os dados de entrada em variáveis e constantes. O que é variável é definido como a frequência de comutação, que ela varia, a espessura de cobre nos enrolamentos, o tamanho dos núcleos dos transformadores, obviamente, as razões cíclicas, ambas, os valores mínimos e máximos de interferro e as capacitâncias externas colocadas entre dreno e fonte, que são opcionais. A rotina escolhe qual o valor que ela colocar, que ela acha como melhor, mas a opção 0 também é implementada. E as constantes de entrada, que são básicas: tensões de entrada, tensão de saída, potência de saída, as temperaturas, ambiente máximo, indução magnética máxima permitida no núcleo, as distâncias entre as trilhas, que são dadas pela variável ES, a distância de isolação, variável ISO, a distância entre vias e trilhas, que é a variável G, isso aqui vai ficar melhor visto na implementação prática, a constante de comutação, que vai definir aquele tempo ΔTφ, que nesse caso desse conversor é definido como 2% da frequência de comutação, então cada vez que a rotina busca um novo valor de frequência de comutação, o tempo ΔTφ muda também. A capacitância de saída, que é intrínseca da chave, que pega-se do datasheet, as permeabilidades magnéticas do núcleo do ar e as constantes de perdas, né, com relação aos semicondutores utilizados, que é a resistência de condução, no caso de MOSFET, e tensão de condução, no caso de uso de diodos. Os resultados experimentais para validação foi implementado um protótipo, onde podemos ver claramente aqui os transformadores planares, os dois estão um sobre o outro. Aqui temos uma CPU Texas utilizada para a geração dos pulsos de comando, o filtro de saída, os dois indutores e os dois capacitores paralelos, os semicondutores, dissipadores. Aqui o capacitor, que é um capacitor pequeno, que é o capacitor flutuante, os capacitores de bloqueio, capacitores de barramento, e lá no fundo também capacitor de bloqueio e capacitor flutuante. A concepção dos transformadores foi baseada num projeto de PCB de 7 onças, que era uma PCB disponível aqui no laboratório.
ela foi feita com 3 camadas por enrolamento, portanto são 3 primários e 3 secundários em interleaving, né? Foi feito o interleaving, que é o intercalamento, e o núcleo planar escolhido pela rotina é o núcleo planar EI 641050 da Fairlight. Aqui temos as formas de ondas para carga mínima, que foi definido como 1%, portanto de 30 watts. Temos que aqui a comutação, essa é uma condição de carga mínima, então ela é crítica para o NPC1 e não para o NPC2. E temos aqui que uma comutação crítica, porém suave, dos interruptor S3 e S4, que é igual de S1 e S2, no NPC1. Nota-se que se for garantida a comutação suave das chaves internas, independente do NPC, as chaves externas estão garantidas também, posto que a comutação delas é anterior. Desculpem, aconteceu alguma... Aqui de VD7, S7 e S8, que é o NPC2, também temos uma comutação suave. Aqui tem-se a demonstração do grampeamento das tensões do barramento, né? que era tida como hipótese teórica. Aqui foi validado que elas realmente possuem valor médio praticamente indistinguível, tanto nos capacitores do barramento, quanto nos capacitores flutuantes. Aqui tem-se as formas de onda de tensão e corrente no primário do transformador 1, primário do transformador 2. E aqui as tensões sobre os interruptores retificadores e tensão de saída. Nessa figura tem-se a tensão sobre os diodos do primário, né? D1, D2, D3 e D4. E, por fim, tem-se a tensão de 5 níveis obtida na tensão, que é a soma dos 2 secundários, né, que é a tensão VSEC. E aqui, tensão e corrente num dos indutores do filtro de saída. Aqui agora são dadas os resultados experimentais para a carga nominal, que é de 3 kW. Tem-se a comutação agora aqui já com uma folga, posto que a corrente para comutar esses interruptores do NPC1 são a soma da corrente magnetizante de pico somada à corrente de carga. Como eu estou com carga nominal, essa comutação é não crítica e já começa a sobrar um certo tempo aqui, né, com comutação suave. E, obviamente, a comutação aqui de S4 é suave. No caso do NPC2, tem-se a diminuição desse tempo, já que a corrente, para comutar esse interruptor S7 é dado pela corrente magnetizante de pico subtraída da corrente de carga. Então, se notar bem, tem uma diminuição desse tempo aqui, né, foi dada uma folga aqui, obviamente. E S8 e, obviamente, S5 comutam apenas com a corrente magnetizante, sem influência da corrente de carga, e comutam de forma suave também. Aqui, novamente, é mostrada o balanço de tensão dos capacitores do barramento e dos capacitores flutuantes, com valor médio indistinguível novamente. E aqui, tensão e corrente no primário de ambos os transformadores. Note-se aqui claramente que, nesse momento, comuta-se a chave externa com a corrente magnetizante de pico, e exatamente aqui é comutada a chave crítica com a corrente magnetizante de pico subtraída de um valor, que é a corrente de carga refletida. E aqui sempre é soma, né? Aqui estão as tensões sobre os interruptores retificadores, DO1 e DO2. Aqui a tensão de saída V0. E novamente tem-se as tensões nos diodos do primário do conversor, D1, D2, D3, D4. Também todas, obviamente, tanto com carga nominal como com 1% de carga, com metade da tensão do barramento. E aqui a tensão VSEC, né, que é a tensão do secundário, que também é a tensão 5 níveis. E aqui a tensão e corrente, novamente, dos indutores do secundário, do fio de saída, desculpa. A validação do projeto otimizado. Foi feita uma subrotina que pega os dados
obtidos via rotina de otimização, variando a corrente de carga, e plota-se, então, uma curva de rendimento teórica. Em contraponto, tem-se o rendimento obtido experimentalmente. E nota-se claramente que há uma discrepância considerável entre os valores que foram calculados e os valores que foram obtidos experimentalmente. Portanto, tentando buscar uma fonte primária desse erro e partindo do pressuposto que não foi cometido nenhum erro na dedução das expressões e nem nas medições efetuadas no protótipo, é analisada a sensibilidade da função de rendimento em relação às perdas. Posto que quando P0, que é a potência de saída, é muito maior do que as perdas definidas aqui como PZ, nós temos que pode-se cometer um erro considerável no cálculo de PZ que ele afeta de forma minoritária o valor de eta. Se o rendimento já está lá em 98%, eu posso cometer um erro aqui que ele vai variar para 98,2% ou algo muito pequeno, né? O que não ocorre no nosso caso, em que o rendimento é um pouco mais modesto, no caso de um conversor CCCC isolado. Portanto, tentando encontrar uma forma de melhorar a estimativa teórica, é visto aqui um modelo bem simplificado de um conversor por valores médios, cuja fonte V1 aqui é uma função da razão cíclica ou qualquer outra variável de controle, impondo a tensão num resistor R0. É um conversor ideal, obviamente, desconsiderando os elementos de perda transversais. Um modelo um pouco mais realista é colocar uma resistência equivalente a R1, mantendo a mesma tensão V1, portanto a potência em R0, aqui, que é a potência de saída que se deseja, se mantém constante. Porém, tem-se um valor de V1' aqui que é um pouco maior do que V1, obviamente, porque tem a queda de tensão no modelo de R1. Portanto, como o rendimento é potência de saída sobre potência de entrada, a potência de entrada é dada por P0 mais PZ. Substituindo a potência de entrada P1, que é dada na fonte V1, por uma estimativa melhorada, que é a estimativa P1', nota-se que a nova expressão, com um fator de correção para o cálculo de rendimento, é dado por V1 sobre V1'. Portanto, basta se encontrar V1', e V1' é encontrando-se o ganho estático do conversor, levando em conta os elementos de perda, que é dado, nesse caso, utilizando diodos na saída e não retificação síncrona, por essa expressão definida aqui. Agora, plotando a curva otimizada, a curva corrigida usando o V1 sobre V1' e os resultados experimentais, nota-se que há uma diminuição considerável do erro do que foi calculado com relação ao que foi obtido experimentalmente. Nota-se que o erro, novamente, quando o rendimento começa a descer, começa a baixar, temos um erro que aumenta, posto que a sensibilidade da função eta ela aumenta com a diminuição do rendimento. Conclusões de trabalhos futuros. Então, portanto, a comutação suave foi obtida em uma ampla faixa de carga com a nova topologia proposta. Houve o grampeamento de tensão entre os capacitores do barramento, bem como dos capacitores flutuantes, como teorizado. Foi obtido um projeto via rotina de otimização e a topologia proposta mostrou-se competitiva. Mesmo com a inclusão de interruptores extras, no caso de dobrando o número de interruptores em relação ao NPC clássico, como os esforços são divididos, pode-se utilizar interruptores de menor valor, bem como foi diminuído o custo do conversor, posto que foi tirado qualquer tipo de polo ressonante ou um indutor LR expressivo, volumoso, no caso de tentar utilizar o NPC clássico para estender a faixa de comutação suave. Como trabalhos futuros, temos na verdade a reimplementação da retificação síncrona, porque não está no trabalho, mas foi implementada a retificação síncrona, mas nós tivemos problemas com a corrente de recuperação reversa dos diodos, que impossibilitaram a implementação nesse caso. E, portanto, pode-se utilizar dispositivos de nitreto de galho, que além de serem dispositivos muito rápidos e com resistência de condução baixa, mesmo estando no começo do desenvolvimento da tecnologia, não possuem corrente de recuperação reversa, então isso pode ser uma boa opção.
O estudo também do conversor operando com outros moduladores ou com o mesmo modulador, variando o delta 1, né, em função da carga que não foi avaliado. E análise do conversor operando, obviamente, com fluxo bidirecional de potência. Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas tanto no trabalho quanto na apresentação. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina, agradecer também ao Instituto de Eletrônica de Potência, que tem sido a minha casa aí nos últimos anos, e ao órgão financiador CNPq. Muito obrigado pela atenção e devolvo a palavra ao professor Marcelo.